Doutor Álvaro, excepcionalmente nessa sexta-feira com a gente aqui no Band News Station para falar sobre essa boa novidade, a Anvisa autorizando a primeira vacina contra a dengue para as pessoas que ainda não tiveram contato com o vírus. Doutor Álvaro, desde que eu sou criança, talvez, ouço falar dessa história da vacina contra a dengue. E aparentemente, essa vacina japonesa, né, num laboratório japonês, está com 80% de efetividade, né? O que dá para esperar dessa vacina, doutor? E tem algum público especial que deve tomar primeiro? Aquela correria que a gente já viu para outras doses deve se repetir? Bom dia, doutor Álvaro. Obrigado pela presença. Bom dia, Barão, para os ouvintes, para a Roberta. Bom dia. Bom dia. O Brasil, em 2022, para a gente falar o quão importante é essa vacina, registrou mais de 1.000 óbitos de dengue. Foi o número mais alto aí desde a década de 80. E olha só, vocês têm ideia do número de casos prováveis de dengue no Brasil ano passado? Vocês têm ideia? 1.400.000 casos de dengue prováveis, sem contar com os casos que a gente não sabe. E aí o que acontece? Já existia uma vacina, Barão, para dengue no Brasil, só que essa vacina tinha um monte de problema. Era um laboratório que exigia, era recomendável, antes de tomar essa vacina, fazer um exame que você deveria já ter tido dengue para poder fazer essa vacina com segurança. E aí agora aparece num estudo bastante bem realizado, robusto, feito pela Takeda, essa indústria japonesa, que é um estudo multicêntrico. Vai dizer, poxa, estudo de dengue, vacina do Japão, a vacina não foi testada no Japão, ela foi testada nos locais onde tem dengue. Aliás, um estudo multicêntrico, o Brasil fez parte desse estudo, e essa vacina realmente, ela pega os 4 sorotipos de dengue. Ela é indicada numa faixa etária entre 4 até 60 anos, é um regime de 2 doses, com intervalo de 3 meses entre as aplicações, e realmente uma vacina bastante segura. Comparando vacina versus placebo no estudo da Takeda, praticamente não teve diferença de evento adverso, e uma vacina que reduziu, olha só, 80% contra a dengue em qualquer sorotipo após 12 meses da segunda dose. Parece que a vacina tem até uma durabilidade de longa data. E reduziu também as hospitalizações em 90%. Então, se a gente está tendo quase mais de 1.000 óbitos de dengue por ano no Brasil, esse dado do ano passado, é muito importante pensar que a gente vai reduzir essa mortalidade com essa vacina, que infelizmente ainda não está disponível no SUS. A vacina acabou de ser aprovada pela Anvisa, né? E ela provavelmente deve ser liberada para a rede privada, né? Então, claro que o custo talvez muito alto na fase inicial, mas é uma grande novidade, porque a vacina que a gente tinha um monte de problema, não era tão eficaz quanto essa vacina, e já tinha que ter tido dengue para poder tomar essa vacina. Essa aqui você pode tomar mesmo você tendo tido dengue, já ter tido dengue ou nunca ter tido dengue. Sim. Doutor, sabe que eu estava lembrando que na minha primeira passagem pela rádio, há 7 anos, quando eu saí da rádio, eu estava fazendo 30 boletins sobre dengue. De tantos casos que a gente tinha surgindo, dúvidas de ouvintes, conversando com médicos. Só no ano passado o Barão estava falando mais de 1.000 mortes, então é realmente uma notícia muito importante. Agora, o Ministério da Saúde deve incluir também no SUS essa vacinação. Em quanto tempo a gente pode ter essa vacina chegando no braço para a rede pública e para a rede particular também, doutor? Dá para ter uma ideia? Que é o que os ouvintes estão perguntando aqui. Essa é a grande pergunta. Todo mundo quer tomar a vacina. Lembrar que em algumas cidades do Brasil, a dengue, ela todo ano pulveriza a quantidade de casos, muito caso de dengue. Na rede privada, ela já pode ser comercializada no Brasil. A gente vai ter que pensar em ouvir as últimas notícias da Takeda para quando isso vai entrar na rede privada. Não temos uma ideia de preço ainda, né? No Sistema Único de Saúde, isso tem que passar pela Conitec, que é um órgão que avalia essas novas tecnologias, e aí o Ministério vai ter que negociar a compra, ver, imagina só, não vai ser uma vacina para poucas pessoas no país, vai ser uma vacina para quase todos os estados do Brasil, já que a dengue é uma doença endêmica no Brasil, em quase todas as regiões, na região sul, sudeste, centro-oeste, então é uma vacina com uma quantidade enorme de lotes. E lembrar que são 2 doses, então vai ter que ter essa negociação. Não há uma previsão de vinda ao SUS, mas tudo leva a crer que é uma vacina, do ponto de vista de saúde pública, extremamente importante para ser incorporada no Programa Nacional de Imunizações. Então vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Quem está escutando a gente aqui e de repente mora num lugar endêmico de dengue, ou já teve dengue, já teve vários episódios e quer tomar a vacina, vai ter que realmente esperar aí na mídia a comunicação sobre a disponibilidade na rede privada para essa vacina. Deve ser logo, já que foi aprovada pela Anvisa, você pode colocar a vacina na rede privada. Pelo SUS, são outros 500.
Fala aí, Roberta. Tem mais perguntas aqui de ouvintes, doutor, querendo saber por que essa vacina da dengue é somente até 60 anos? E as idades acima? Por que isso acontece, doutor? Boa pergunta. O estudo foi feito com essa população. E é uma vacina de vírus atenuado, então tem que tomar cuidado na população mais idosa, da parte imunológica. Então, quando você faz um estudo de vacina, você inclui na fase inicial, na fase 3, né, que é a fase final de estudos, uma certa população. Como ela não foi estudada para outras populações, o perfil de segurança dela ainda não é conhecido para uma idade mais avançada. Então, aí a gente vai ter que abrir outros estudos ou avaliar o que está acontecendo para recomendar para outras populações, porque realmente, para pessoas com mais idade, tem que estudar essa tecnologia para entender se ela é segura também para essa população acima de 60 anos. Bom, continua aquela pesquisa feita por parte do Butantan, né? Daqui a pouco vai ter aquela história, doutor Álvaro, de sommelier de vacina. Não, eu quero essa, não quero aquela, que nem a gente viu na época da Covid, ou você acha que a história já ficou para trás? Olha, a vacina do Butantan é uma vacina fantástica também contra a dengue, que também nos ensaios de fase 3 já mostrou eficácia próxima de 80% para evitar a doença. O estudo está terminando, porque tem que ter 5 anos de acompanhamento, vai terminar em 2024. Se realmente os resultados continuarem muito favoráveis, esse imunizante também vai ser submetido à aprovação pela Anvisa e é muito mais fácil a gente comprar uma vacina nacional do que uma vacina importada, né? Então o custo deve ser menor. Então já tem, o Butantan, junto com a Fiocruz, são institutos de enorme tradição em relação a vacinas, e a vacina está na fase final. O Butantan é uma vacina que é tão eficaz quanto essa da Takeda. Então, imagina só, se o preço for muito elevado, se a negociação for difícil, em 2024 a gente vai ter uma vacina nossa aqui, aí vai ser muito mais fácil a ampliação da disponibilização via SUS, né? Então, vamos torcer para que a do Butantan também já está tendo resultados muito favoráveis, né? Para que ela seja também incorporada no SUS. Acho que é mais fácil incorporar a do Butantan quando aprovado que essa vacina da Takeda. São 2 vacinas boas, mas também a farmacoeconomia é importante, ou seja, precisa ter custo efetivo para a gente implementar no SUS, né? Uma vacina caríssima vai ficar bem complicado para a gente, né? Pois é, o Matheus está perguntando aqui se essa vacina contra a dengue também previne contra a zika. Previne, não? É uma pergunta bem interessante essa, capciosa, né? Porque não previne as 2 arboviroses, ou seja, 3 arboviroses, doenças transmitidas por mosquito, a Aedes no Brasil, são a dengue, a zika e a chikungunya. O que acontece? A dengue é um vírus e o vírus da zika é outro vírus e o vírus da chikungunya é um arbovírus, togas, são vírus de famílias diferentes. Então, muito provavelmente não tem uma transmissão, uma proteção cruzada, né? Já tem estudo também de fase 1 e fase 2 para vacina de zika e também vacina de chikungunya que não caminharam, que deve ter resultados, né? A gente não sabe como é que vai ser realmente a condução desses próximos anos de estudos dessas vacinas, mas infelizmente não existe proteção cruzada contra a zika e contra a chikungunya, ou seja, é matar o Aedes. A gente precisa controlar o Aedes para poder controlar essas outras doenças também, né? Até a Marta de Carapicuíba, o Alexandre também mandaram para cá perguntando se será feito algum teste para saber se a pessoa teve dengue ou não, mas aí dá até para responder não, porque essa vacina serve para quem teve ou não a doença. E uma outra questão que surgiu aqui, doutor, dos ouvintes, com essa tendência, então, depois da aprovação dessa vacina, de entrar na rede particular, mas também na rede pública, a dengue pode sumir aqui do nosso país nos próximos anos? Olha, a gente tem que ver a durabilidade da imunidade dessa vacina, apesar da dose a priori, a gente não sabe apesar da dose de reforço, né? Mas saiba que o desaparecimento de dengue de qualquer área do mundo, do Brasil, na Ásia, onde tem bastante casos de dengue, diz respeito ao controle do vetor, né? Quando a gente não consegue controlar bem o Aedes, infelizmente, surtos de doença vão acontecer o tempo inteiro, ainda mais nas épocas chuvosas, que a gente já conhece classicamente no Brasil desde os anos 80. Então, vai ser uma conjunção de fatores. Ampliar essa cobertura vacinal, começar uma cobertura vacinal que nunca teve no Brasil para dengue, continuar controlando a Aedes para ver o impacto em queda de casos. Talvez a vacina realmente seja uma estratégia fantástica para diminuir mortalidade e diminuir internação, que já seria bárbaro em saúde pública. Agora, para acabar com a dengue no Brasil é complexo, porque a gente precisa cobrir todo mundo, precisa controlar o Aedes, e nos últimos 3 anos, controlar o Aedes durante a pandemia da Covid foi algo impossível, né? Porque ele parou-se os sistemas de saúde, de vigilância e de controle de vetor. Então, desafios ainda muito para longo prazo para o nosso país. Para finalizar, doutor Álvaro, vai ter que tomar todo ano como a vacina da gripe, a vacina da Covid, ou tomou uma vez, um abraço, você está protegido?
Provavelmente não, porque o estudo foi observacional durante 5 anos, são 2 doses e provavelmente a durabilidade da vacina é longa. Isso a gente vai ter que definir ainda. Esses estudos, quando termina o estudo de fase 3, continua tendo uma fase de observação desses voluntários, que continuam aí sendo avaliados pelo estudo. Se a gente perceber que a imunidade cair e que a vacina não funciona mais depois de um certo tempo, teoricamente vai ter que fazer dose de reforço. É cedo para dizer isso, mas provavelmente tem uma durabilidade que vai ser necessário inicialmente nesse momento, com as informações que a gente tem, fazer todo ano. Muito bem. Doutor Álvaro Furtado, excepcionalmente nesse horário, conversando com a gente, tirando dúvidas aqui dos nossos ouvintes sobre esse anúncio importante da vacina contra a dengue aprovada agora pela Anvisa, uma vacina japonesa que pode ser usada por pessoas que nunca tiveram contato com o vírus, como também aqueles que já tiveram a doença. Claro que o doutor aqui jogou várias cascas de banana, né? Muitas coisas vão ser explicadas pelo Ministério da Saúde nos próximos dias, mas é fundamental a gente saber que temos agora uma vacina para uma doença que, infelizmente, tem matado tanta gente nos últimos tempos. Doutor Álvaro, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no Band News Station. A gente volta a conversar na semana que vem. Bom fim de semana, doutor. Bom dia, Barão, Roberta, para todos os ouvintes nossos aí. Tchau, tchau. Muito obrigada, doutor. Te colocamos para trabalhar na sexta-feira, hein? Opa, Mas foi por um bom motivo. Trabalhar. Obrigada, um beijão. Bom fim de semana.